muitas vezes você se vê diante de uma história que mostra um lado político, social que você nem acredita de verdade, mas você tem que escrever sobre esse personagem. Não usar o livro tanto como uma válvula de escape para um mundo ideal, mas tentar deixar os personagens falarem através de você. Dar a eles a oportunidade de contarem a sua verdade. Porque se você não deixar que eles falem a sua verdade, quem é que vai deixar? É só você que tem essa história nas mãos, é só você que conhece esse personagem. Esse processo de escrita é doloroso porque você se depara com os monstros dentro de você mesmo. Os personagens te trazem desafios que por vezes você na sua vida real não quer enfrentar. Mas você tem que encarar isso na sua escrita. Esse vai ser um dos vídeos mais complicados e difíceis do canal, talvez um dos que mais vão me fazer ficar insatisfeita, porque eu nunca vou conseguir explicar de maneira satisfatória esse livro aqui. Ler ele é entender que tu não entende absolutamente nada. De nada mesmo. E antes de fazer esse vídeo, eu assisti muitos vídeos, muitos podcasts e até alguns artigos falando sobre A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Mas quanto mais eu lia, mais perguntas eu tinha e mais eu ficava com aquele sentimento de que eu não vou conseguir entregar uma análise muito boa, porque eu não consegui entender... Não é que eu não consegui entender o livro direito, né? Mas que eu não vou conseguir entregar uma análise muito boa, tão boa quanto esses artigos e esses vídeos que eu vi. E eu peço desculpas pela iluminação tá bugada, mas acontece. Enfim, antes de começar, meu nome é Maria, e aqui é o canal Releituras da Má, onde eu faço análises, resenhas e resumos de livros que eu gosto para discutir com vocês de uma maneira bem, meio que um debate mesmo, pra gente completar as nossas interpretações sobre livros. Só que esse livro aqui, fazer o roteiro para esse vídeo foi um desafio para mim. Eu estou insatisfeita com o roteiro, eu vou tentar seguir mais ou menos, mas eu já vou avisando que pode virar bagunça, tá certo? Porque esse livro deixou a minha mente uma bagunça. E agora eu meio que entendo porque o pessoal chama a Clarice de a bruxa das palavras, né? Eu tenho esse peso de querer fazer uma análise diferente das outras, de outros vídeos. Eu sei que eu nunca vou conseguir alcançar isso, então eu já me sinto satisfeita logo agora, né? Eu estou completamente incompleta, eu não sei de nada, mas tem alguns pontos que eu gostaria de discutir nesse livro. Olha só o tanto de marcação que eu fiz nele, ó. Tudo isso é marcação de frases, de trechos que eu achei interessante, tá? E infelizmente não vou conseguir ler todos eles, por mais que eu quisesse, porque cada trecho desse livro, cada parágrafo é um ensinamento, é uma coisa pra tu ir além, apesar de ser um livro muito fino, o conteúdo intelectual dele é, assim, absurdo, só que ao mesmo tempo é difícil de descrever em palavras, é uma coisa que realmente, só sentindo, eu nunca vou conseguir trazer a verdade desse livro por meio dessa resenha, e eu me sinto muito frustrada, porque eu faço resenhas porque eu quero que as pessoas se inspirem para lerem os livros. Se eu faço uma resenha, uma análise um pouco ruim, as pessoas não vão querer ler, certo? E eu tenho certeza que essa análise aqui não vai ser boa, mas ainda assim vai ser uma análise interessante. Afinal, eu me considero uma escritora, não profissional, nunca publiquei um livro, nunca. Mas eu escrevo pra mim mesma, por amadorismo, e eu me considero escritora por ter uma certa regularidade de escrita. Eu desenvolvi o hábito da escrita. Então eu crio mundos, histórias, personagens. E muitas das coisas que eu li aí nesse livro, eu percebi que eu me identifico também. Eu já vou deixando claro que eu não faço ideia do que eu vou falar, mas uma coisa que eu tenho ideia é que vai ser talvez mais um desabafo de uma pessoa que escreve, assim como esse livro também é um desabafo de um escritor e de uma escritora. Então no livro a gente tem duas tramas principais. A primeira delas é a trama do narrador, porque acontece... Esse livro ele foi escrito pela Clarice, mas a Clarice inventou um personagem chamado Rodrigo S.M. para fingir ser o verdadeiro escritor desse livro. Então, ele assina aqui como Rodrigo S.M. O Rodrigo S.M. vai contar a história que ele descobriu em sua cabeça sobre uma menina nordestina chamada Macabeia que vai para o Rio de Janeiro trabalhar. Essa história é sobre uma pessoa que é invisibilizada na sociedade. A Macabeia é muito pobre e ela passa fome. Então isso é uma coisa que vai permear todo o livro. Ela é uma pessoa muito
meio que desconectada das novidades da tecnologia e do mundo, assim, intelectual. E o Rodrigo S.M., então, por que eu digo que tem duas tramas? Porque a primeira parte do livro vai focar muito no Rodrigo S.M., ele está escrevendo em primeira pessoa, então ele diz, eu me sinto assim, não sei o que, não sei o que. E ele vai, então, começar a criar a história da Macabeia, criar não, né? Mas a contar a história da Macabeia, e conforme ele está contando, ele ainda está descobrindo sobre a Macabeia. Ele está descobrindo como que ela funciona, porque tudo que ele tinha era uma ideia de contar uma história de uma nordestina. Ele sente que ele precisa contar essa história, senão ele explode. Então ele começa a contar, só que ele não faz ideia por onde começar. Então ele fica... em certos momentos aqui ele reflete sobre essa coisa de escrita, o que é escrever. E essa é a parte que eu achei muito interessante. E também tem a segunda trama, que é a trama da Macabeia, que é a história de vida da Macabeia que a gente vai acompanhar até o final. Eu trouxe aqui para apoiar esse vídeo, para esse vídeo transmitir alguma coisa de interessante para vocês, eu trouxe alguns trechos para ler e já vou avisando que todos eles têm potencial de te transformarem de alguma maneira, então você já está avisado. Então eu vou ler aqui um trecho que eu acabei não coisando aqui, né? Mas eu vou ler aqui para vocês, está no meu roteiro. Meu roteiro muito mal escrito, por sinal. Também sei das coisas por estar vivendo, quem você sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Eu amo que ele está falando isso diretamente para o leitor. Inclusive, ele fala diretamente com o leitor durante esse livro, enquanto ele está escrevendo. Então, ele vai se referir a vocês, não sei o que, você que está me lendo. Eu sei que é uma pessoa que tem o básico. Só por você ter esse livro em mãos, eu sei que você sabe ler, que você não é analfabeto. Então, você faz parte de uma certa classe da população brasileira. Então, ele vai se referir a gente por muitos momentos, né? Então, eu acho muito interessante essa reflexão que o Rodrigo S.M. faz sobre a escrita, porque, como eu falei, eu sou uma escritora também, e eu entendo muito da frustração, dos medos que ele sente aqui durante a escrita. Tem até um trecho que ele fala assim, que medo de começar. O que me proponho de contar parece fácil e à mão de todos, mas a sua elaboração é muito difícil, pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo. Isso eu acho que é um desafio de todo escritor. A gente quer colocar em palavras sentimentos e uma mensagem que poderia ser passada de forma muito simples, certo? A gente poderia simplesmente dizer, não minta. Mas ao invés de falar não minta, a gente cria uma história, a gente conta uma história de grandes aventuras e tal, para justamente passar uma mensagem que seria simples. Ou para fazer uma denúncia que poderia ser muito mais simples. O Rodrigo S.M. vai chamar essa história da Macabeia de um grito. Um grito dele e um grito do Brasil também, e de todas as Macabeias do Brasil. Esse livro tem um caráter bem social, como falam muitos críticos. Então, é uma denúncia, de fato, do Rodrigo S.M. da Clarice Lispector. Só que aqui eu vou me atentar para essa parte mais focada na criação, porque eu me identifiquei muito com as coisas que ele falou aqui. Eu coloquei o título desse vídeo como, ou título, né, ou na thumbnail desse vídeo, que escreveram parto, porque escrever, quando as pessoas veem uma pessoa que escreve, geralmente eles acham que isso é por hobby, e obviamente que é por hobby, mas só por ser por hobby não significa que seja prazeroso a todo momento. Tem muitos momentos durante a escrita do Rodrigo S.M. que ele vai se sentir muito mal, como esse primeiro momento que ele está sentindo medo de começar, porque ele não sabe se ele vai sair bem, porque ele tem inseguranças, sabe? Porque ele está ainda construindo a história da Macabeia. Outro ponto também que não prejudica, mas causa sofrimento para o escritor, é o fato dele ter que se colocar nessa posição de uma pessoa invisibilizada, com menos educação que ele, com menos oportunidades, com o mesmo carinho que ele teve, com o mesmo privilégio que ele teve. Ele está falando de Macabeia, que é uma menina super pobre, de uma camada literalmente não vista pela população. E como é que um homem de classe média alta, como Rodrigo S.M., é capaz de falar sobre uma pessoa assim? De tirar seus pés
de sapatos caros e colocar os pés no chão. Ele até disse em certo momento da narrativa que para escrever esse livro ele sabe que ele vai ser obrigado a viver só com pão e água, a viver em condições precárias, a se fechar contra o mundo para poder sentir o que essa personagem sente e trazer para o livro. E escrever é muito isso. Quando a gente está elaborando o personagem, a gente começa a escrever ele, de certa forma a gente precisa se colocar ali no lugar dele como se fôssemos atores. Isso é muito difícil porque tem personagens que a gente descobre, e eu não digo cria, eu digo descobre. Tem personagens que nós, escritores, descobrimos que têm ideologias políticas, sociais, pensamentos e que tomam decisões que vão totalmente ao contrário das nossas próprias ideologias e decisões. Tem acontecimentos que acontecem, tem fatos que acontecem com nossos personagens, desafios, que a gente sente repulsa de escrever. Por exemplo, um livro muito violento. Poxa, que escritor gosta de fazer o seu personagem sofrer? Por isso que vão ter muitos momentos que o Rodrigo SM vai sentir pena da Macabeia e ele vai falar que... Até tem um trecho aqui, eu vou tentar encontrar ele pra vocês. Eu acho muito interessante. Aqui. Tá aqui bem no início. Esse trecho aqui. Olha só o que ele vai falar da Macabeia. Ah, pudesse eu pegar Macabeia, dar-lhe um bom banho, um prato de sopa quente, um beijo na testa enquanto a cobria com um cobertor, e fazer que quando ela acordasse, encontrasse simplesmente o grande luxo de viver. Ele deseja salvar sua personagem, mas durante o livro ele não interfere na vida dela, ele só tenta contar a história de uma maneira muito crua, sem muita dramaticidade, né? E esse é o desafio que ele carrega ao escrever esse livro. Então ele mesmo fala, eu não coloco enfeites, eu não vou colocar palavras difíceis, porque senão eu não estaria sendo verdadeiro com a minha personagem, porque a minha personagem é uma pessoa simples, humilde. Ela não usa palavras difíceis, eu não vou usar palavras difíceis, eu quero tratar de fatos aqui, de verdades. Então ele vai refletir muito sobre a escrita e eu vou me identificar muito com isso também. Porque, de fato, tem alguns livros, algumas histórias que eu escrevo e que eu desejo muito poder entrar para salvar o personagem. Eu desejo muito não escrever aquela parte da história só para evitar o sofrimento dele e meu. Mas se eu fizer isso, eu vou estar sendo justa com a história, eu vou estar sendo verdadeira. Uma história que só salva o seu protagonista não é uma história chata e mentirosa? É claro que é. Eu acho que isso vem a minha teoria, minha teoria interna, que vocês podem discordar ou não. Eu acredito que a gente lê histórias como A Hora da Estrela, eu acredito que nós, humanos, lemos histórias, contamos histórias, nos interessamos por histórias, não por elas terem finais felizes, mas por toda a jornada de sofrimento que a pessoa passa, porque a gente quer ver como que o personagem vai superar, ou não, esse seu sofrimento. A gente lê histórias porque a gente quer ver as pessoas passando por problemas. Muitos desses problemas são problemas que nós temos. Eu acho que eu tô me perdendo um pouco aqui no vídeo, porque esse livro me faz pensar sobre muitas coisas. Mas deixa eu ler um trecho aqui para vocês entenderem um pouco dessa relação do Rodrigo SM com a Macabeia. Só eu a vejo encantadora. Só eu, seu autor, a amo. Sofro por ela. E só eu é que posso dizer assim, que é que você me pede chorando que eu não lhe dê cantando? Essa moça não sabia o que ela era o que era, assim como um cachorro não sabe que é cachorro. Isso é muito interessante, porque no livro todo a Macabeia vai ser muito sozinha. Ela não vai ter uma amiga, uma melhor amiga. Ela morou com a tia, foi criada pela tia, que era uma mulher que não tratava ela bem. Ela vai ter um namoradinho aqui na história, mas ele não gosta dela, ele só tá com ela porque, não sei porquê, porque ele só fica humilhando ela, colocando ela pra baixo, falando que ele é melhor que ela, e a minha cabeça fica assim, Ela tem medo de incomodar as pessoas, é como se a própria existência dela fosse um incômodo. Ela tem muito medo de dizer não, ou de receber um não. Tem muitas coisas que passam pela minha cabeça quando eu penso nesse livro e muitas dessas coisas eu escrevi aqui no roteiro. Como, por exemplo,
esse apego que os escritores têm com seus personagens. Porque vamos pensar na concepção de personagem. Nessa história, o Rodrigo SM, ele não diz que ele cria a Macabeia, mas que ele descobre a Macabeia e vai descobrindo um pouco mais sobre ela a cada parágrafo que ele escreve. E eu sinto exatamente isso quando eu penso num personagem para uma história. Com o passar do tempo, quanto mais eu escrevo, mais ele fica fora de mim, mais ele se torna uma coisa independente, um ser independente, que ainda assim é imaginário, mas tem suas próprias personalidades, suas próprias decisões, a ponto de eu entender como escritora quando que ele está tomando decisões que ele tomaria e quando que sou eu que estou forçando ele a tomar determinada decisão para prosseguir a história. E é um problema quando o autor se coloca muito dentro da história, porque isso acaba correndo o risco do personagem não agir conforme se espera dele, ou conforme ele agiria. Esse negócio de personagem não é uma criação, mas é uma concepção. É como se já tivessem uma mistura de personalidades dentro da nossa cabeça, incluindo a nossa própria personalidade, e a gente só passasse isso para o papel. Eu tive um problema de escrita, eu sempre tive um problema na hora de escrever, que é essa necessidade de proteger os personagens, porque pra mim eles eram como uma parte de mim, entende? E como ninguém gosta de sofrer, obviamente que eu não gostaria de deixar uma parte de mim sofrer. Por isso que eu escrevi histórias um pouco mais superficiais, até por ser nova demais, certo? É normal na adolescência a gente buscar válvulas de escape. Mas eu fui percebendo que a minha escrita melhorou muito e também as mensagens que eu trazia melhorou muito a partir do momento que eu desapeguei de personagens. Sim, eles são uma parte de mim, mas eles são independentes de mim. E se eu quiser interferir todo momento para poder salvar eles, para poder satisfazer o meu próprio ego, eu vou estar me perdendo na história, eu vou estar mentindo para mim, pro personagem e pro leitor. Por mais que eu não publique a história, mas para quem no futuro ler, se um dia eu publicar, eu vou estar mentindo. E é muito doido falar de mentira, sendo que a gente sabe que, por exemplo, essa história da Macabeia é uma ficção. Mas tem uma certa verdade universal ali na Macabeia. Esse livro tem muito essa característica de ter muitos contrastes. Ele é muito contrastante. Então tem momentos que o autor vai falar de ideias universais, gerais, e de repente ele volta novamente para Macabeia, e a gente volta para uma vida mais pequena, microscópica da Macabeia, e depois ele volta de novo para a expansão, para falar de ideias universais gerais, para falar sobre Deus ou sobre escrita. Isso é muito interessante, esse movimento de ida e volta. E também tem esse movimento de composição e decomposição do personagem, por diversas vezes, né? Então ele vai construir a personalidade dos personagens e de repente ele vai desconstruir de alguma maneira. Eles não são personagens perfeitos, heróicos, né? Eles são personagens imperfeitos que a gente quase compra que são pessoas reais. Porque, de certa forma, há uma verdade nesse livro, né? Cara, eu escrevi tanta coisa no meu roteiro que eu tô me perdendo nesse vídeo. Essa é a grande verdade. Então eu tava falando sobre se o Rodrigo SM quisesse proteger a sua personagem para evitar contar uma história tão triste, esse livro não seria verdadeiro, né? E a história desse livro seria uma mentira e eu acredito que teria muito menos impacto do que teve, justamente por ele ter escolhido deixar a Macabeia ser quem ela era, deixar a realidade falar através dele. Então não se engane, não é fácil escrever histórias, porque dói muito ter que escrever coisas pesadas para os nossos personagens enfrentar. Nossos personagens que são uma parte de nós. Também é muito difícil fazer nossos personagens tomarem decisões que a gente discorda. Então, muitas vezes você se vê diante de uma história que mostra um lado político, social que você nem acredita de verdade, mas você tem que escrever sobre esse personagem. Para mim, a escrita também é como um desabafo. A Clarice Lispector vai dizer que a escrita é um desabafo. O Rodrigo SM vai dizer também que a escrita é um desabafo. A Clarice diz que ela é uma pessoa que ela sabe que ela não tem muito poder para mudar o mundo, para acabar com a fome no Brasil, por exemplo. Então ela escreve como uma forma de denúncia. E o Rodrigo SM vai dizer a mesma coisa, que esse livro é um grito, né? É um grito.
e eu tô me perdendo, né? No roteiro eu escrevi que eu estou me perdendo porque eu realmente estava me perdendo, né? Eu tô com um roteiro que tá sem linha, sem início nem fim, como universo, né? Eu escrevi ele inspirada na Hora da Estrela, já deu pra perceber. E eu tô falando demais nesse vídeo, porque eu realmente não sei mais o que colocar, mas eu queria só desabafar como escritora pra falar que, de fato, uma dica de escrita importante é desapegar um pouco dos personagens. Não usar o livro tanto como uma válvula de escape para um mundo ideal, mas tentar deixar os personagens falarem através de você. Dar a eles a oportunidade de contarem a sua verdade. Porque se você não deixar que eles falem a sua verdade, quem é que vai deixar? É só você que tem essa história nas mãos, é só você que conhece esse personagem. Eu estou escrevendo um livro que se passa no Rio Grande do Sul, né, na época colonial. Um dos personagens é o Bento, e ele passa por tanta coisa que vocês nem imaginam. E me dá até uma coisa ruim, só de pensar. Eu tenho toda a história dele pronta, mas eu já não sinto mais como se ele fosse uma parte de mim. Eu sinto como se ele fosse uma pessoa real, que eu consigo até visualizar ele na minha frente. E eu sei que se eu quiser proteger ele dessas coisas ruins que vão acontecer, se eu quiser colocar pra ele um romance clichê do nada, eu não vou conseguir gritar através dessa história, eu não vou conseguir denunciar o que eu quero denunciar através da história do Bento. Eu acho que funciona mais ou menos da mesma maneira com o Rodrigo S.M. e um pouco com a Clarice Lispector. Porque o Bento, o meu personagem, é um menino para começar de conversa, e é completamente diferente de mim. Mas é um desafio e tanto de escrita, e ele vai tomar decisões, ele vai agir de certas maneiras que eu discordo totalmente. E aí você me pergunta, para que escrever um livro com um personagem que você não concorda? E eu te digo assim, eu não sei também, mas é uma história que eu sinto que eu preciso colocar ela pra fora, então eu coloco ela nos meus arquivos. Eu não sei se um dia eu vou publicar ela ou não, mas eu sei que eu preciso escrever sobre o Bento, eu preciso escrever sobre o Juan, sobre o Cavaleiro da Noite, sobre todas essas pessoas que são quebradas e passaram por muito mais coisas difíceis do que eu passei, então eu sei que eu não vou conseguir transmitir tanto o sentimento que eu gostaria, mas eu sinto que eu preciso escrever sobre eles. Só que o problema é que para escrever sobre uma pessoa que vive em situações completamente diferentes da sua, você precisa se colocar nos pés dela, e isso é muito difícil, que é o que o Rodrigo S.M. vai fazer aqui, quando ele diz que tem que parar de comer, que tem que se fechar da sociedade por um tempo. É extremamente difícil, e é por isso que eu digo que escrever é um parto, porque é como você dá à luz, é uma dor psicológica quando você, principalmente nos livros, a gente se depara com personagens pensando ou passando por situações que nós, pessoas, não queremos pensar sobre, que a gente prefere se afastar do que pensar sobre. No nosso cotidiano, a gente não tem tempo de refletir sobre nós mesmos, né? A gente só tá trabalhando, só tá ali no tempo todo, trabalhando, estudando, fazendo comida, pagando conta, que a gente nem se dá conta de parar, sentar e escrever. Esse processo de escrita é doloroso porque você se depara com os monstros dentro de você mesmo. Os personagens te trazem desafios que por vezes você na sua vida real não quer enfrentar. Mas você tem que encarar isso na sua escrita. E não tem jeito, né? Tem que encarar, senão você abandona. No meu caso, eu abandonava quando eu sentia que eu estava me desconectando, quando eu sentia que eu estava falando muito através do personagem, que eu estava modificando a história pelo meu próprio interesse, eu deixava ela de lado. E agora eu busco fazer o contrário. Eu busco usar como um desabafo, como a Clarice fazia. A conclusão é que escrever é muito difícil quando você se propõe a escrever de verdade e não apenas a criar um mundo idealizado, mas a falar sobre algo. É muito difícil. E eu digo, né, obviamente, a minha escrita nem se compara com a escrita de Clarice, nem com qualquer outro escritor por aí. Eu sou muito jovem e muito amadora para ter uma experiência enorme de escrita, mas eu entendo o sofrimento de criar um enredo em que coloca uma parte de si, seus personagens,
em situações que você não gostaria de pensar sobre. Sem contar que esse livro também eu me identifiquei muito com o Rodrigo S.M. e também com a Macabeia, né? E eu sinto que, apesar deles serem muito diferentes em vários aspectos, o Rodrigo S.M. tem algo de parecido com a Macabeia, no sentido dele não se encontrar também, ele não sabe realmente quem ele é. Então ele vai dizer que ele escreve para tentar encontrar ele mesmo através da escrita, porque ele é muito solitário. Então a escrita é uma forma dele encontrar outras pessoas, ainda que imaginárias. Mas a Macabeia, eu me identifico com a Macabeia no sentido dela ser uma menina muito retraída, certo? Ela é muito retraída e ela acha que esse é o certo. Então tem um trecho que ela assim: ela não pensava em Deus, Deus não pensava nela. Deus é de quem consegue pegá-lo, na distração aparece Deus. Não fazia perguntas, adivinhava que não há respostas. Era lá tola de perguntar e de receber um não na cara? É assim porque é assim. Existe no mundo outra resposta? Se alguém sabe de uma melhor, se apresente e diga: estou há anos esperando. A Macabeia é uma personagem, uma pessoa que é inexistente na nossa sociedade brasileira. Ela não é vista por ninguém. O único momento que ela vai ser vista é no final, quando acontecer a hora da estrela, que é quando ela vai sofrer um atropelamento, e isso é alerta spoiler, certo? Ela vai sofrer um atropelamento e as pessoas na rua vão reparar nela pela primeira vez. E ela vai se sentir completa pela primeira vez. Ela sempre teve o sonho, aqui é escrito que ela sempre teve o sonho de ser uma grande estrela como a Marilyn Monroe. Mas é óbvio que ela não chegava nem perto disso. E no final ela tem essa epifania e ela na morte então vira uma estrela. Ela é vista. Eu não quero que esse vídeo fique longo e eu vou ter que terminar ele por forças superiores. No caso, a minha memória do celular, porque eu gravo no celular. Mas eu quero falar aqui também de uma parte que me pegou muito, que é quando a Macabeia, ela fala sobre uma música que ela ouviu, uma furtiva lágrima, é assim. E a Macabeia começa a chorar ouvindo essa música. E eu vou te contar, a Macabeia, ela não tem um repertório cultural muito grande. Ela nem sabe o que significa a palavra cultura. Então ela ouve essa música pela primeira vez. E ela sente uma coisa estranha, começa a chorar. E ela fica surpresa, porque ela nunca achou que ela pudesse chorar alguma vez na vida. E nesse trecho o narrador escreve assim: não chorava por causa da vida que levava, porque não tendo conhecido outros modos de viver, aceitara que com ela era assim. Mas também creio que chorava porque, através da música, adivinhava talvez que havia outros modos de existir. Havia existências mais delicadas e até um certo luxo de alma. Aqui também eu pensei em como a arte, os livros, a música, o cinema, a dança, eles nos permitem enxergar a vida para além do técnico, para além da produtividade, para além do trabalho. A arte nos proporciona um pensamento para além. E mesmo que a Macabeia não tenha entendido, seus sentimentos ficaram muito confusos naquele momento que ela ouviu a música, a alma dela meio que transcendeu, né, me parece, né, segundo a escrita do Rodrigo S.M., que a alma dela meio que transcendeu e entendeu que havia outras formas de viver. E ela fica até confiante de cantar um trechinho dessa música pro Olímpico de Jesus, que é o namorado dela, o namorado que não é namorado, né, que só deixa ela pra baixo, só tá com ela por não sei porquê, é porque os dois são nordestinos, né, também, ambos muito pobres e tal, mas o Olímpico de Jesus é um cara muito egocêntrico, assim, ele mente muito, né? E ela vai cantar essa música pro Rodrigo S.M., mas claro que ela vai cantar toda errada e o Rodrigo S.M. fala... O que é o Rodrigo S.M., não? Ela vai cantar pro Olímpico de Jesus e é claro que o Olímpico de Jesus vai falar: não, peraí, não. Tá tudo errado. Para aí, calma aí, tá parecendo uma... né? Toda desafinada. Mas tem muitos outros textos que eu gostaria de ler. Mas eu confesso que hoje tá muito quente, então eu acho que eu vou ter que deixar pra próxima. Mas eu me perdi desse roteiro, né? Eu não tenho uma análise profunda pra fazer como eu fiz de Game of Thrones. Eu sei que eu só precisava desabafar essa experiência de ler A Hora da Estrela com vocês, tá? Porque a Clarice Lispector é muito uma experiência
a gente não tem muito o que falar sobre ela, por mais que a gente tente, e existem milhares e milhares de vídeos e artigos analisando elas de uma maneira muito mais aprofundada. Mas eu sinto que a Clarice é muito mais sobre sentir, como ela mesma diz numa entrevista para a TV Cultura em 1977. Vou falar então, agora sem roteiro. Eu fico triste só de pensar que eu escolho escrever todos os dias, porque, como eu falei, escrever dói, porque eu tenho que encontrar todas as vezes os monstros que eu mesma, que estão na minha cabeça de alguma maneira. Isso é escrita. Porque mesmo que eu esteja falando sobre outro personagem, eu ainda estou falando sobre viver. E isso é comum a todos nós. Mesmo que você seja de uma classe mais alta ou uma classe mais baixa, todos nós temos a característica de viver. E se nós vivemos, nós sabemos, como diz o Rodrigo S.M. Então, apesar das histórias serem inventadas, muitas delas ficcionais, elas contam uma verdade sobre a vida. Só que pra gente escrever como escritores, eu acho que pra gente escrever essa verdade, a gente precisa sofrer no processo de escrita. A gente precisa deixar a verdade falar, e a verdade, como todo mundo sabe, naquele famoso ditado, a verdade dói. Por isso que esse livro te deixa muito desconfortável durante a leitura, em certos momentos, porque muitas vezes você não quer se colocar no lugar daquela pessoa. Você não quer pensar sobre isso naquele dia. Você não quer pensar sobre ter pessoas passando fome. Mas, de alguma maneira, a necessidade de escrever fica mais forte do que você. Me falta palavras e repertório para analisar a Clarice e para falar sobre escrita de uma maneira mais, mais confiante. Me faltam muitas coisas, mas eu tenho a vida e só por viver eu já sei de algumas coisas. E eu tenho também sentimentos. Infelizmente, não consigo expressar eles aqui nesse vídeo. Eu admito a minha limitação. E eu admito que esse livro me fez entender que eu não deveria estar gravando esse vídeo agora, mas eu vou gravar, porque eu sinto uma responsabilidade de postar nesse canal para que vocês tenham acesso a esse livro, tá? Para que vocês tenham a possibilidade de pensar um pouco sobre ler Clarice Lispector. Esse livro, ele tem uma estrutura, tem palavras muito simples de entender, já que o Rodrigo S.M. ele tenta escrever de uma maneira mais direta e ele consegue fazer isso. Então, não tem palavras difíceis, não tem jargões difíceis da época. É tudo muito direto, mas por ser direto é muito mais dolorido. Porque é difícil a gente falar diretamente das coisas que mais machucam. Esse também é o meu sofrimento na hora da escrita. É falar a verdade. E a verdade é muito difícil. Mas a Clarice consegue fazer isso com maestria. No resumo desse vídeo, eu acho que eu poderia dar um segundo título para esse vídeo, que é Eu Realmente Não Sei. E aqui pra vocês, nossa, eu queria ler tantos trechos mais pra vocês, cara, poderia fazer um vídeo só lendo trechos desse livro, porque, de fato, é uma coisa absurda. Mas eu vou ler o trecho final pra vocês, e eu vou finalizar esse vídeo muito insatisfeita, porque eu não sei de muitas coisas, assim como a Macabeia, assim como o Rodrigo S.M., e assim como os dois eu ainda tô buscando a verdade e tô buscando me encontrar nesse mundo, assim como você que tá lendo, e eu acredito que livros e a escrita conseguem nos fazer enxergar a realidade de uma maneira mais clara, ainda que seja indireta. Só que, como eu falei, dói. A verdade dói. Então eu vou ler agora o último trecho, depois que o autor, o Rodrigo S.M., descreve a morte da Macabeia. E agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas eu também? Não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Sim. O livro termina com um sim. E esse foi o último livro da Clarice antes dela morrer. Então, acho que quando ela escreveu esse livro,
talvez ela já soubesse que ela ia ter que ela tinha um câncer e que estava nos seus dias finais. Então, esse final é muito significativo. Ele falar que são tempos de morangos, né? Apesar da morte, ainda são tempos de morango. Eu quero agradecer por você ter visto até aqui. Eu quero agradecer. E eu quero dizer que eu estou começando esse canal e que esse livro falou muito mais sobre mim do que eu pensava, mesmo sem me conhecer. É impressionante como um escritor de outra época consegue descrever muito bem as nossas angústias, os nossos sofrimentos, de uma maneira tão bem, mesmo sem nunca ter entrado em contato com a gente. Eu acho que é justamente porque, como o Rodrigo Garcia me falou, existem verdades, existem coisas que a gente sabe só por viver. Esse negócio de verdade, de fato, permeia o livro. Tem muito mais outras perguntas que eu gostaria de fazer aqui, mas eu não seria capaz de responder elas, porque eu não tenho essa capacidade nem espiritual, nem intelectual de responder essas perguntas. E eu também vou deixar que vocês tenham suas próprias perguntas, que vocês leiam esse livro e se façam suas próprias perguntas. E só uma última coisa aqui, né? Eu recomendo muito que vocês façam anotações durante a leitura de um livro, parecidas com essa que eu fiz aqui. Eu gosto de escrever nos livros, mas eu fiquei com receio de escrever nesse, então eu fiz anotações. Então aqui eu escrevo alguns comentários e deixo fechadinho, né? Isso me ajudou muito, tá? E, cara, eu queria ler tantos outros trechos. Eu me sinto completamente incompleta depois de ler esse livro e depois de ter falado sobre ele. Por isso que eu preciso de outra pessoa pra comentar. Então deixa nos comentários aí embaixo a sua experiência com A Hora da Estrela. Talvez eu vou reler esse livro com toda certeza e vou fazer um vídeo um pouco mais estruturado, mas por agora eu queria deixar aqui os meus primeiros sentimentos após finalizar a leitura desse livro. E o que importa é que no final eu acho que você vai descobrir uma verdade. Eu não sei como finalizar esse livro, eu não sei como finalizar esse vídeo, então agradeço. Nos vemos na próxima. Muito obrigada por ouvir até aqui. Não esqueça de curtir, de se inscrever no canal para me ajudar, de comentar e de compartilhar com alguém que goste. Muito obrigada e eu espero que você encontre a verdade também, seja nos livros ou nas escritas. E se você tiver dificuldade de encontrar a verdade, de encontrar a sua verdade, peça ajuda. Ou escreva nos comentários, porque nós todos somos um pouco de Macabeia, nós todos estamos aqui tentando entender a nossa existência no mundo, nós todos queremos ter a nossa hora da estrela, essa hora chegará, então, enquanto ela não chegar, vamos tentar viver a verdade. Vamos tentar enfrentar nossos monstros, seja como for, pra gente chegar mais próximo de algo que eu não sei o que é. E eu tô filosofando. Então, se eu tô filosofando demais, é momento de parar. Obrigada.